Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Boa noite, almas lindas! Bora, vamos começar? Porque senão não dá tempo de eu abordar tudo que eu tenho para falar hoje. É muita coisa. Bora lá? Já chegaram? Avisa o papai, a mamãe, o filhinho, a vovó, o gatinho, o papagaio. Chama todo mundo, vem pra cá, porque hoje nós temos muita coisa para conversar. Temos muita coisa para conversar. A engenharia do caos eu não terminei, não. Eu falei só metade. E hoje ainda tive que completar algumas coisinhas para a gente continuar abordando. Porque eu vou responder aqui algumas perguntas de alguns seguidores que casam com o que eu estou falando. Então já está um pouco mais extenso. Beleza? Bora! Bora! Angélica, boa noite. Ó, então, de vez em quando eu vou olhando aqui no chat, tá? Mas enquanto eu estiver falando, fica difícil de eu olhar. Bora lá, então? É uma alegria ter vocês aqui de volta nesse domingo à noite para o nosso segundo round da Engenharia do Caos. Se você sentiu que aquela live de segunda-feira já foi uma porrada, segunda não, quinta, né? Foi uma porrada, segura o coração porque hoje nós vamos descer ainda mais fundo no buraco do coelho. Sim, e eu sempre digo, quem não entende o palco mundial vira figurante do roteiro dos outros. E uma coisa vai acontecer esse ano. Podem ficar ligados. Uma divisão de pessoas que escolheram conhecimento e vão saber se posicionar diante das situações. E um outro grupo que escolheram ficar na inércia da ignorância porque acham que não podem fazer nada. Muitas coisas não estão no nosso controle, mas algumas sim. E são justamente essas escolhas que definem o rumo da nossa vida. Portanto, seja soberano da sua própria vida. E antes de avançarmos no dossiê de hoje, precisamos situar quem está chegando aqui agora. Na live de quinta-feira, do dia 14 de maio, nós descascamos a cebola do sistema e chegamos ao núcleo do crime. Nós provamos que o que vivemos em 2020 não foi um acidente natural, não. Foi uma quimera de laboratório planejada desde 2018 pelo projeto Defuse. Vou ter que ter cuidado aqui com as palavrinhas, viu? Bora? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Então, e nós mostramos as digitais no local do crime. O financiamento do NI. ONIH, a engenharia de grande função em Wuhan, e o famoso sítio de clivagem de Furuna, o código de barras que prova maquiagem humana. Nós desmascaramos a programação preditiva do evento 201, se você não sabe, fizeram uma simulação antes da explosão de 2020. E como eles ensaiaram a censura antes mesmo do primeiro caso oficial aparecer. E mais, entramos no esgoto da Pfizer Papers, revelando que eles sabiam, quem não sabe o que é a Pfizer, é o laboratório, né? Das picadinhas de abelha. Revelando que eles sabiam da fatalidade nos primeiros 90 dias e tentaram esconder isso de você por 75 anos. Exatamente isso. Nós entendemos que o massacre da reputação de remédios baratos, como aquele dos Ivermi, certo? Foi necessário para que o protocolo do medo prosperasse. Oi, Fabi, minha querida, boa noite, gratidão. Por isso, o cenário de 2026, com o Cruzeiro NV Rounds e a purpurina do Ratatouille, batendo na porta de Minas Gerais e no Paraná, é o mesmo roteiro do reciclado, é o mesmo roteiro reciclado. Na quinta, nós expusemos o plano. Hoje, nós vamos descer ao nível celular. Vamos entender como a arma principal deles, a proteína Spike, age como um cavalo de Troia para desativar os xerifes do seu DNA e abrir o caminho para o turbo CA. Entenderam, né? O que é CA, né? Cuidado com as palavrinhas aí no chat. Vão disfarçando as palavrinhas no chat. Coloca pelas metades, não coloca inteira. Se você não me segue nas outras plataformas, já me segue. Construindo Novo Humano. Lá no Insta, que termina com Gran. Construindo Novo Humano. Fê, o meu nome é Nai. Seja bem-vinda, você está no canal Construindo Novo Humano. Fabi chegando na área. É isso aí, Fabi. Gratidão.
de janeiro. E tem que ter cuidado. Tem uma amiga que faz e começa a dizer, mas isso daí tem mesmo, viu, de janeiro. Eu já sei desse risco desde novembro, quando eu fiz meu manifesto, que eu falei, agora eu vou. Então, eu estou na linha de frente. Estou para isso. Estou para isso, eu escolhi. Bora. Então, vocês entenderam o que é o CA que eu estou falando, né? Mas, acima de tudo, hoje é o dia da contra-ofensiva. Prepare o café, porque o resumo acabou. Coloque os seus óculos da realidade e vamos começar. Bora! E o palco, meus queridos, está pegando fogo nas últimas 72 horas, sim. Enquanto o sistema tenta manter você focado no medo, o avatar soberano olha para os movimentos das peças grandes. Nós vamos conectar os pontos entre as fronteiras da Rússia, o silêncio suspeito do Estreito de Hormuz, que ficou quietinho esses dias, e as reuniões de portas fechadas lá na China. Não é apenas política, é a frequência do mundo sendo ajustada diante dos nossos olhos. Prepare o café, respira fundo e se conecta aqui comigo. Vem comigo. Hoje a gente abre a caixa preta de vez, se der tempo, né? Porque tem tanta coisa. Vou tentar ser mais rápida o que eu puder. A gente não vai só falar de notícias, a gente vai ler o que está escrito nas entrelinhas do que eles chamam de destino. Sim, a Rússia lançou uma das maiores ofensivas de drones e mísseis que vimos, atingindo infraestruturas críticas e até proximidades de Moscou. Sofreu revides, mas não cai na narrativa rasa média. Isso não é apenas sobre fronteiras, é sobre energia. Cada explosão ali ressoa no preço do que você consome e na aceleração da transição para a tal quarta revolução industrial que eles tanto querem. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz, aquele pequeno gargalo, por onde passa 20% do petróleo do mundo, virou um verdadeiro campo de duelo entre o Irã e os Estados Unidos. Sim, e o Irã já sinalizou que pode fechar a passagem e os navios tanques já estão parados. E com as seguradoras, suspenderam coberturas. Imagina o cenário. Se aquele nó for apertado, o sistema tem a desculpa perfeita para o colapso financeiro que vai justificar a identidade digital e o controle total dos recursos. Percebe o padrão? Pressão no leste europeu, pressão no Oriente Médio. Eles querem criar um cerco de escassez. O avatar soberano entende que essas crises não são acidentais, são ferramentas de modagem do grande reset. Eles precisam que o mundo sinta que o antigo normal é insustentável, para que você aceite de braços abertos a gestão centralizada da tua vida. Agora, o cenário fica realmente interessante. Nas últimas 72 horas, o mundo parou para ver, preste atenção na patifaria. Preste atenção. O mundo parou para ver o encontro entre beicinho nervoso e Xing Ling. Xi Jinping, né? Agora, preste atenção, porque eles querem que você veja que está na vitrine. Beicinho nervoso apertando a mão do Xing Ling. É isso que eles querem que você veja. Mas a comitiva que acompanhou o Trump, beicinho nervoso, nessa visita histórica, não foi feita de diplomacias comuns, não. Foi uma seleção de falcões que comandam as engrenagens do mundo real. Ao lado dele, no coração de Pequim, estava o nome dele. Quem? Elonzinho, exatamente. Tesla, SpaceX. Quem mais? Jensen Huang, NVIDIA. Quem mais? Tim Cook, Apple. Quem mais? Larry Fink, o poderoso CEO da BlackRock. Percebem o peso? Temos a inteligência artificial, o domínio espacial, a infraestrutura digital e o maior fundo de investimento do planeta sentado à mesa. Que o partido comum chinês. Mas por que esses homens? E por que agora? O que foi tratado por debaixo dos panos vai muito além de vender soja ou aviões da Boeing. O assunto central é a soberania tecnológica e a inteligência artificial. Eles estão negociando as regras do mundo digital, do novo mundo digital. Enquanto a mídia foca no Estreito de Hormuz, Trump e o Xing Ling discutiram barreiras de segurança para a IA e o fluxo de terras raras, o sangue que corre nas veias de toda a tecnologia moderna. E tem mais, o secretário de Defesa, Peter Hegseth, também estava lá, junto com o secretário do Estado, Marco Rubio, um homem que, até ontem, era sancionado pela própria China. Se o sistema aceita sentar com esses inimigos, é porque o plano é maior, o grande reset. Exige essa coordenação. Mas o avatar soberano entende que quando os gigantes se unem, é o destino do cidadão comum que está sendo selado.
Uhum. Eles estão redesenhando o tabuleiro. E a pergunta é, você vai ser peça ou vai ser o observador? Porque tem diferença. Agora, preste atenção. Enquanto o mundo olha para o beicinho nervoso na China, uma guerra silenciosa está acontecendo nos corredores de Washington. Vocês se lembram que no dia 8 de maio de 2026, o governo lançou o site Perseu, né? Eu comentei aqui na última live. Oficialmente é um portal para dar transparência aos avistamentos de UAPs e OVNIs, mas o Avatar Soberano sabe ler as entrelinhas, porque o sistema, que sempre ridicularizou esse assunto, decidiu agora abrir a caixa de ferramentas. Não é por bondade, não, é por pressão. Existe uma ala de dissidentes. E vamos falar? Você que está aqui comigo hoje é um dissidente, não é mesmo? Aquele que questiona e que não aceita a narrativa pronta. Pois bem, então figuras corajosas como a parlamentar N. Paulina Luna, que está indo muito além de luzinhas no céu. Ela, como muitos outros, estão exigindo a desclassificação total de arquivos que o GO, entenderam, né? Quer manter enterradas 7 chaves, como, por exemplo, os documentos do projeto MK, lá da 11 daquela série, entenderam? Stranger Things. Esse projeto. Porque eu não sei se vocês sabem, aqueles documentos que estão sendo divulgados não é só sobre o UAPs e OVNIs e extraterrestre, não. Tem de tudo lá. Tem os projetos daquela 3 letrinhas, C de casa, I de igreja e A de Amora, sobre Tesla, sobre pirâmides, as câmeras secretas que existem na pirâmide, entre outras coisinhas mais. Continuando. E por que o MK da 11 lá do Stranger Things é tão perigoso para eles? Porque até então ele era visto como constipação para o nariz de todos. Ou um exagero, não é mesmo? Alô, aqueles que achavam que a gente era louco. Porque ele prova que o sistema sabe exatamente como manipular a mente humana através de frequência. Frequência. Traumas e sugestão. Agora eu pergunto para aqueles que diziam, né, de novo, que naves ET e o projeto MK era constipação. E agora, senhores e senhoras? Não são os malucos que estavam dizendo. Não são os malucos que estão dizendo. É o governo americano, meu amor. Isso mesmo. Dorme com esse barulho agora. E tem mais. Tem muito documento ainda para ser revelado. Continuando. É uma queda de braço dimensional. De um lado, um grupo quer nos manter a população em transe, de medo. Do outro lado, um grupo está forçando a abertura dos arquivos para que a humanidade recupere a sua memória. Eles estão tentando retardar, censurar e desviar o assunto, mas a pressão está insustentável. E o site Perseu é a tentativa deles de controlar a narrativa de revelação antes que os dissidentes entreguem o ouro. Mas nós estamos de olho. E o que está por trás das cortinas não são apenas homenzinhos verdes, não. São tecnologias de manipulação da psique que foram usadas contra nós por décadas. E a pergunta é, você está pronto para saber quem realmente estava controlando a sua percepção enquanto você achava que escolhia livremente? Diz aí. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Compartilhando essa live maravilhosa. Se você não me segue aqui, me segue, consome de novo nas outras plataformas, principalmente. Porque se a pista de dança falar assim, ó, esse canal aqui tem que cair, você tem que me seguir nas outras. De janeiro, tem muita coisa escondida no Vaticano. Sim, fiz um vídeo aqui, tem aqui na plataforma, aqui no meu canal, postado. Eu contei só um pedacinho. A Debra falando, qualquer dia você poderia falar das pirâmides, né? Falo sim. Pretinha, não há nada novo em cima da Terra. Será quantas vezes a Terra foi? Várias vezes. Dizem por aí, né, Pretinha, que a Terra já foi resetada outras vezes. Vou trazer sobre as pirâmides. Talvez na próxima aí a gente fale sobre as pirâmides. Inclusive, para os desavisados, eu já fiz projeção mental, né? Como se fosse mental, vamos deixar assim. Lá nas câmeras da pirâmide. Eu fui numa das câmeras. Então eu posso trazer o relato da minha experiência, como foi, o que eu vi lá.
@Lu, visitei no sonho um planeta cheio de naves redondas de vários tamanhos e me encantei. Sim, provavelmente você foi mesmo, @Lu. Gratidão. Gratidão, Lai. Bora? Vamos continuar? Pois eu vou pro chat. Agora o papo é reto e o assunto é só sobre a nossa sobrevivência biológica. Enquanto as bombas caem no leste, a OMS, não posso falar nem, aquela que a gente já conhece bem o roteiro, acaba de declarar, gratidão, um novo surto de purpurina de ebola na África. Eles estão reativando os protocolos de emergência global. Mas não pense que isso está longe de nós, não. Olhem para o nosso quintal, Minas Gerais. Já temos notícias de que a purpurina do Ratatouille fez a sua primeira vítima fatal em território mineiro nas últimas semanas. E aqui está o pulo do gato. As autoridades estão dizendo que esse caso não tem ligação direta com aquele navio que entrou em quarentena e que eu te contei na live passada. E o que isso significa? O quê? Significa que a purpurina do Ratatouille já está circulando de forma silenciosa por aqui. E por que o Ratatouille assusta tanto? Agora preste atenção nisso daqui. E antes de eu começar a falar, eu não estou aqui para te tacar terror, porque eu estou aqui para te dar solução. E eu vou te dar solução. Se der tempo, né? Porque tem muita coisa para me falar, senão eu termino na próxima quinta. É muita coisa que eu tenho para falar. Então, acalma seu coraçãozinho aí, porque o que eu vou falar agora vai ser bomba atrás de bomba. Tiro, porrada, bomba. Não é para deixar você com pânico e terror das coisas que eu vou falar aqui agora. Eu vou te dar soluções e ferramentas para você poder trabalhar isso aí na sua cabecinha. E no seu templo, né? Bora lá. Por que o Ratatouille assusta tanto? Gratidão, Duce. Por quê? Porque essa cepa é raríssima, é muito mais agressiva do que o que a gente viu lá em 2020. Para você ter uma ideia, a purpurina de 2020 tem uma letalidade média global, gratidão, de 1 a 3%. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, a gente tem de 1 a 3 mortes. O Ratatouille, a purpurina do Ratatouille, tem uma letalidade, preste atenção nisso daqui, de 38 a 46%. Ou seja, a cada 10 pessoas infectadas, 4 partem para a próxima. Entenderam? E adivinha só? O único estudo profundo sobre essa purpurina foi feito pelo exército americano anos atrás. E a empresa, ela se chama Moderna. Vejam a coincidência? Interessante, né? E lá atrás, dizem que ela já estava com a vacina em produção antes mesmo dessa festa começar no nosso quintal. Mas, ó, não se enganem, não. Se você realmente acha que essa vacininha vai cair no nosso colo, você está enganado. Eles querem que você entre em pânico, porque o medo é o tapete vermelho para as novas restrições. Mas o Avatar Soberano não se assusta, ele se informa, protege a sua biologia e entende que a verdadeira purpurina que eles querem espalhar é da sua obediência cega. E nas últimas horas, aquela instituição de 3 letrinhas, O de ovelha, M de macaco e S do sapo, subiu o tom e declarou oficialmente um novo surto de purpurina de ebola lá na África. Eles estão chamando de ameaça à segurança regional e já ativaram os protocolos de resposta rápida. Mas por que agora e exatamente quando o tabuleiro geopolítico está em chamas? Tem um motivo. Historicamente, a África é usada como laboratório de testes do sistema. É lá que eles calibram a narrativa do medo antes de exportá-la para o resto do mundo. Esse anúncio não é apenas um boletim de saúde, é uma mensagem cifrada para os GOs sobre o controle de fronteira e a restrição de movimentos que eles tanto querem novamente. Vocês lembram do que conversamos sobre o banquete? Quem esteve aqui comigo na última live sabe. O banquete. Eles precisam de motivo para trancar as portas assim que a festa, o banquete, acabar. Essa purpurina do ebola é conhecida pela sua agressividade. Mas o que nos vende, presta atenção, mas o que nos deve acender o sinal vermelho é a rapidez com que a narrativa de emergência global é montada. Enquanto o mundo está distraído com o que acontece nos navios e no nosso quintal com o Ratatouille, aquela instituição de 3 letrinhas, O, M e o S do sapo,
prepara o terreno jurídico internacional para novas intervenções. Mas o Avatar Soberano sabe, o sistema não dorme. Ele apenas troca o nome do vilão da temporada para ver você caindo no mesmo truque de mágica que eles querem que você caia. Fique de olho nas manchetes que virão nos próximos dias, porque vai ter um desenrolar por aí. Eles vão tentar pintar um cenário de caos iminente para que seu inconsciente aceite o cuidado opressor deles como a salvação. Mas a gente já conhece o jogo, o código deles. E a pergunta que fica é, até quando vamos permitir que eles ensaiem o nosso futuro nesse palco de sombras? E agora, se vocês acham que o cerco era apenas biológico e político, olhem agora para o céu. Cientistas e grandes instituições internacionais acabam de lançar um alerta máximo. 2026 será o ano do Super El Niño. Eles prometem que este será um dos fenômenos mais agressivos dos últimos anos, capaz de quebrar recordes históricos de temperatura e desestabilizar colheitas inteiras em todos os continentes. Por que isso é um alerta para nós? Porque no tabuleiro do sistema, o clima é a peça perfeita para justificar a escassez de alimentos e aumentar o preço de tudo. Preço abusivo. Eles chamam de fenômeno natural, mas o Avatar Soberano observa como as previsões catastróficas são usadas para empurrar metas da cadernetinha de anotação 2030, forçando a transição para dietas sintéticas e o controle total da água. O Super El Niño é o culpado perfeito. Se faltar luz, a culpa é do clima. Se faltar alimento, é culpa do calor ou das chuvas. Eles usam o clima para criar o estado de necessidade que faz o povo aceitar a solução de cima para baixo. É a engenharia social usando a natureza como escudo. Enquanto eles falam em desastre de climático, o que eles realmente estão preparando é o controle do seu prato e da sua energia. Não deixem se levar pelo pânico das manchetes. O objetivo é manter você em modo de sobrevivência, vibrando no medo e na falta. O homem soberano se antecipa, se organiza e entende que a verdadeira tempestade que eles querem criar é dentro da sua mente. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live. E para a gente fechar este panorama inicial, que a gente só começou, a gente precisa de entender o objetivo final de todas essas peças se movendo ao mesmo tempo. Sabe o que eles querem? O caos geral planejado. Eles não querem apenas que você tenha medo do ratatouille ou do clima. Eles querem que você se perca. Que você perca a capacidade de distinguir o que é real do que é fabricado. Desinformação. Versões conflitantes e censura seletiva servem para uma única coisa. Manter você perdido, sem saber em quem acreditar. E veja como o buraco é mais embaixo. Enquanto o site Perseu despeja documentos, correm rumores fortíssimos de que Beicinho Nervoso teve reuniões sigilosas com grandes líderes religiosos antes da divulgação. E por quê? Porque a revelação da verdade sobre os UAPs mexe com as bases da fé e da estrutura social. E eu já disse isso em outras lives. Se isso acontecer, senhoras e senhores, vai ser o verdadeiro desastre. E por quê? Porque tudo que a maioria das pessoas, 97% da população mundial, acreditou ser verdadeira história da humanidade, cai por terra. Já pensou na gravidade dessas revelações? O sistema está jogando uma partida de xadrez aonde a sua mente é o tabuleiro. Gratidão. Continuando. Eles usam o sagrado e o profano para criar confusão enquanto decidem a portas fechadas quanto da verdade eles vão permitir que as pessoas saibam. Mas aqui, o plano deles falha. Eles contam com a sua confusão, mas não contam com a sua soberania. O avatar que está desperto não busca a verdade fora das manchetes ou nos anúncios oficiais. Ele sente a verdade na frequência. E eu concluo esse raciocínio aqui das atualizações do palco mundial com um aviso. O palco está montado para o caos, mas você não é plateia e muito menos fantoche. Você é o observador soberano. Agora que nós vimos as sombras que movem o mundo, vamos entrar na biologia. Vamos falar de como eles tentaram invadir o seu código genético e o que você pode fazer para retomar o comando agora mesmo. Agora eu vou retomar o dossiê que eu tinha começado na última quinta-feira. Para você poder buscar de volta, restabelecer a soberania, que começa com a verdade. Então, vamos entrar no laboratório. Muitos de vocês
ouvem falar da proteína Spike o tempo todo. Mas deixa eu contextualizar para quem nunca ouviu falar sobre isso. A proteína Spike, ou proteína de pico, é uma estrutura natural que existe na superfície de vários coronapurpurinas, entenderam, né? Incluindo SARS-CoV-2, vírus causador da purpurina de 2020. Ele não surgiu isoladamente, mas evoluiu naturalmente como parte desses purpurinas, agindo como uma chave que eles usam para invadir as células humanas. Preste atenção nisso daqui, porque é muito importante você ter conhecimento de como essas coisas funcionam. Mas então, o que ela é de verdade? Imagine que essa purpurina Spike, ela é como uma esfera cheia de espinhos. Esses espinhos, os espinhozinhos da purpurina, é a tal da Spike, certo? Ela é a chave que o sistema usa para forçar a entrada nas suas células. O grande problema é que nos disseram que essa proteína era inofensiva e que ficaria apenas no local da aplicação da picadinha da abelha. Bullshit! Mentira! Hoje, em 2026, a ciência independente já provou que essa proteína foi redesenhada para ser extremamente tóxica e persistente. Preste atenção. Ela se espalha por todo o seu corpo, grudando nos receptores ECA2, que nós temos no coração, no cérebro e nos órgãos reprodutores. Pensem na Spike como um cavalo de Troia. Ela entra na sua célula prometendo uma coisa, mas uma vez lá dentro, ela começa a bagunçar o seu código mais sagrado, o seu DNA. Ela não é uma proteína natural. Ela tem características que nunca vimos na medicina tradicional. Ela é capaz de erodir vasos sanguíneos e causar coágulos. Mas o seu efeito mais sombrio acontece no silêncio, dentro do núcleo da sua célula. E é aqui que a estrada para o CA começa a ser pavimentada. Agora, nós vamos entrar no coração da constipação biológica. Dentro de cada uma das células existem os xerifes, os encarregados de manter a ordem. Os dois mais importantes chamam-se P53 e BRCA1. Na ciência, nós chamamos o P53 de o guardião do genoma. O trabalho dele é simples. Se uma célula sofre um dano ou uma mutação, ele manda parar tudo para consertar. Se não tiver conserto, ele ordena que a célula destrua para não virar um CA. E o BRCA1 faz algo parecido, protegendo especialmente a saúde das mulheres contra os tumor que termina com reis, de mama e ovário. Eles são a nossa barreira de segurança definitiva. Mas, o que as pesquisas mais recentes, independentes, de 2024 e 2025 estão revelando, é de arrepiar. A proteína Spike tem a capacidade de se ligar diretamente a esses xerifes e algemá-los. Imagina o perigo. A Spike entra na célula e desliga o interruptor de segurança. Sem o P53 e o BRCA1 ativos, as células sofrem danos no DNA e continuam a se multiplicar livremente, acumulando erros e mutações. É como se alguém desativasse os travões de um carro numa descida. Imagina isso. O sistema não apenas injetou uma proteína, ele pode ter silenciado o sistema de vigilância que nos protegeu por milhares de anos. E eles sabiam disso? Ah, sabiam sim. Sabiam. Os documentos que estão vindo à tona sugerem que essa interação com os supressores do tumor nunca foi devidamente testada antes da distribuição em massa. Deixaram um caminho livre para o que estamos vendo agora. Mas calma, porque entender esse mecanismo é o primeiro passo para religar os seus xerifes. A soberania começa quando você descobre onde eles tentaram te desligar. E agora, eu preciso que vocês olhem para a realidade sem filtros. Muitos médicos e patologistas ao redor do mundo estão relatando um fenômeno assustador que eles apelidaram de turbo-CA. Entenderam, né? Não é um termo técnico de livro antigo, não. É uma descrição do que está acontecendo agora. Tumores que aparecem de repente e evoluem do estágio 1 para o estágio 4 em questão de semanas. E por que isso está acontecendo? Lembra que eu falei anteriormente que a Spike algema os xerifes P53 e o BRCA1. Lembra?
Pois bem, quando esses guardiões são desligados, o corpo perde a capacidade de frear o crescimento celular. Mas a spike vai além. Ela gera uma inflamação crônica sistêmica, um incêndio que nunca se apaga. E o CA ama fogo. Ah, ama. Ama sim. Ele se alimenta desse ambiente inflamado para crescer e se espalhar com uma velocidade nunca vista antes na história da medicina. O que estamos vendo são CA em pessoas jovens, tipos raros e agressivos que parecem ter sido ligados por um interruptor biológico. A spike atua como um fertilizante para o erro. Ela desestabiliza as mitocôndrias, as nossas usinas, e força a célula a entrar em modo de sobrevivência primitivo, que é exatamente como uma célula CA se comporta. Eles estão tentando dizer que é coincidência ou estresse pós-evento de 2020, mas o Avatar Soberano não aceita a narrativa pronta, não. Nós estamos vendo a engenharia do caos agindo dentro do tecido humano. O Turbo CA é o resultado de uma biologia que teve seus sistemas de segurança hackeados. Mas não percam a esperança, porque onde existe um mecanismo de ataque, existe uma contraofensiva de luz. E é por isso que vamos falar como fazer isso daqui a pouquinho. E a pergunta que não quer calar é: e se eu tive contato com essa proteína spike? Ela ainda está em mim? O que você acha? Conta aí pra mim no chat. O que você acha? Tá em você ainda? O sistema disse que ela seria eliminada em 48 horas. Mas a ciência de 2026, através de autópsias e exames de sangue avançado... Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Antes de eu avançar, eu tô falando um monte de termo aqui, né? Às vezes alguém que chegou em novo deve pensar assim, da onde que ela tirou isso da cabeça dela? Não, eu tenho todas as referências, todas, sérias, viu? Eu não pego nada em blog, eu pego tudo de artigo científico, então eu tenho todas as referências, de tudo. Passo às vezes dias, semanas estudando que eu trago aqui pra live, para trazer uma coisa séria para você. Sério? Certo? Continuando. Então, na ciência de 2026, através de autópsias e exames de sangue avançado, provou o contrário. A spike é um inquilino indesejado que se recusa embora. Foram encontradas proteínas, eu vou evitar de ficar falando o nome, tá? Foram encontradas proteínas circulando no sangue e escondidas em tecidos durante meses e até anos após o contato inicial. Ela se aloja em reservatórios no seu corpo, como os gânglios linfáticos e o endotélio, a camada interna de seus vasos sanguíneos, sim, uma praga. E enquanto ela estiver lá, ela continua emitindo sinal de inflamação contínua e algemando os seus xerifes e continua tentando hackear suas mitocôndrias. É por isso que muitas pessoas sentem aquele cansaço que não passa, a névoa mental ou o aparecimento de doenças do nada. O seu corpo está lutando constantemente contra um invasor persistente. Mas escutem bem, a biologia humana é divina e soberana. O fato dela persistir não significa que você é uma vítima eterna. Significa que você precisa de uma estratégia de limpeza. E é por isso um dos motivos de eu estar aqui. Para te mostrar a direção. Não como guru, nem como alguém acima de você, mas como alguém que caminha ao seu lado. Nós não fomos feitos para carregar esse lixo biológico. E é por isso que eu vou revelar algumas ferramentas de desintoxicação. Vamos falar de como expulsar esse inquilino e retomar o comando da sua luz celular. O sistema tentou te deixar como uma marca permanente, mas o seu avatar tem o código da regeneração. Então, não sai daí. Se segura nas cadeiras porque a solução é tão real quanto o ataque. Exatamente isso. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você não me segue aqui, já me segue. Construindo Novo Humano. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Nai. Já me segue nas outras plataformas também. Construindo Novo Humano, naquela que começa com Y, termina com Tube. Construindo Novo Humano. Naquela que começa com Is, termina com Gran. Construindo Novo Humano. Inclusive, segue na minha também, @Nainora Santos. Eu estou colocando uma série sobre blindagem da imunidade ou imunidade blindada. Por quê? Eu vou falar aqui por que da importância. Tem muita coisa para ser falada. Espero que dê tempo de falar tudo hoje que eu preparei, porque é bastante coisa. Gratidão! Bom, até agora nós olhamos para a estratégia do sistema, não é mesmo? Esse safadinho. Mas agora vamos olhar para a nossa estratégia de defesa. Sim.
Existe um grupo de médicos dissidentes. Sabe quem são os dissidentes, né? Aqueles que não aceitam a narrativa pronta, que vão fundo, que pesquisam. São questionadores, como você que está aqui comigo hoje. Gratidão, poção. Como você que está aqui comigo hoje, que não aceita a narrativa pronta, o que é apresentado para você na vitrine, da mídia, da televisão. Esses médicos dissidentes, os mais brilhantes e corajosos do mundo, unidos na FLCCC. Eles não se dobraram à narrativa oficial e passaram os últimos anos desenvolvendo protocolos de desintoxicação para expulsar essa proteína spike do seu corpo. O objetivo da limpeza é simples: impedir que a spike continue algemando seus xerifes celulares e restaurar a comunicação das mitocôndrias. Esse grupo lá, FLCCC, descobriu que substâncias como a natoquinase, uma enzima natural, tem a capacidade de literalmente degradar a proteína spike, ajudando o corpo a dissolver esse lixo biológico que foi acumulado nos seus vasos sanguíneos. Eles também utilizam um composto como, olha só, quem estava aqui na live de quinta-feira já sabe a importância delas, né? A dupla dinâmica, Batman e Robin. Quercetina e o zinco, os dois. Eu já venho falando nas últimas lives, né? Que atuam como barreira, impedindo que novas purpurinas entrem na sua célula. É um protocolo de restauração de terreno biológico. Porque, escutem bem, o corpo limpo, nutrido e com a voltagem celular correta é um ambiente hostil para qualquer purpurina, qualquer doença. O sistema quer que você se sinta sujo e sem saída, mas a ciência da soberania mostra que seu corpo é uma máquina de autocura, desde que você dê a ele as ferramentas certas. Mas olha só, esse protocolo de desintoxicação é enorme e o tempo aqui é curto. E eu não cheguei nem na metade do conteúdo dessa noite. E a complexidade desse protocolo é alta. Existem dosagens específicas para quem já desenvolveu o CA e para quem quer apenas prevenir o que tiver que vir. Por isso, eu quero deixar um combinado aqui. Esse protocolo da FLCCC é o seu kit de sobrevivência. E ele não serve só apenas para o que passou. Ele serve para todas as purpurinas que o sistema tentar lançar no nosso quintal daqui para frente. E como eu sempre digo, imunidade blindada. Na próxima quinta-feira, eu vou avançar nesse protocolo de limpeza biológica e vou concluir ele na sexta-feira, no nosso Café com Soberania, aqui no TikTok às 17 horas. Eu vou detalhar todos os itens, tirar dúvidas e explicar como cada suplemento funciona. E como ele protege o seu avatar do caos que está lá fora. O avatar soberano é aquele que detém o conhecimento e sabe exatamente como se comportar enquanto o mundo entra em colapso. Se você, inclusive, quiser adquirir o seu kit imunidade blindada do meu arsenal, o link... Espera um pouquinho. Joguinho. Se você quiser adquirir o seu kit imunidade blindada do meu arsenal, o link está aqui na bio do canal. É o segundo botão. Clique e você cai direto lá na página, com todas as instruções para você adquirir os produtos do kit, beleza? Mas agora a gente vai falar da gota azul, que vai turbinar a luz celular. Então, bora falar do azul de metileno, que muitas pessoas já me perguntaram sobre ele. Então, essa substância é o puro suco da biotecnologia e medicina. E ele é chamado de azul de metileno, né? Ele foi a primeira droga sintética da medicina, usada lá atrás para tratar a malária. Mas que a ciência em 2026 redescobriu que ele é um poderoso doador de elétrons. Mas o que isso significa na prática no seu dia a dia? Imagine que dentro de cada célula existem mini usinas de energia chamadas mitocôndrias. Quando a proteína spike entra no seu corpo, ela tenta apagar a luz dessas usinas, gerando cansaço e doenças. O azul de metileno atua como um carregador de bateria de alta velocidade. Ele pula as etapas que estão estragando nas suas células e entrega energia direto para as suas mitocôndrias respirar de novo. Ele limpa o lixo oxidativo e devolve a voltagem para o seu corpo. E é por isso que quem usa sente uma clareza mental imediata. Ele atravessa a barreira do cérebro e protege os seus neurônios, agindo como um nootrópico que combate a névoa mental que eu tanto falo e que o sistema quer que você tenha. Ele não é apenas um corante, ele é uma ferramenta de ressurreição celular. Mas, preste atenção nisso daqui. Ele só funciona se houver luz.
Senão, vira xixi caro. Ele é uma substância fotodinâmica, ou seja, ele precisa que você tome sol para que a sua energia seja realmente ativada no seu sangue. Sem o sol, você está comprando um carro potente e deixando ele na garagem. Simples assim. E agora, eu preciso desmanchar alguns castelinhos de areia. Está ventilando por aí que o azul de metileno cura o CA. Escutem bem, sozinho ele não cura nada não. Nada. Se você acha que vai continuar comendo comida inflamatória, comida lixo, fugindo do sol como um vampiro, vivendo estressado, achando que uma gotinha azul vai salvar a sua pele, você está enganado. Eu não posso mentir aqui para você. Você está buscando a varinha mágica. E na soberania biológica, a magia é o seu esforço consciente. É trabalho duro. O CA é uma ferramenta, é uma doença do terreno biológico. E mesmo que você ainda não desenvolveu um CA, por exemplo, o azul de metileno não vai fazer efeito nenhum enquanto você não mudar os seus hábitos. É o simples e básico bem feito. O CA adora ambientes ácidos, inflamados e sem oxigênio, o que chamamos de efeito Waterberg. O azul de metileno ajuda a mudar esse terreno porque ele força a célula a voltar a usar o oxigênio para produzir energia. Ele é como um corretor de rumo. Mas de nada adianta o corretor tentar consertar o rumo se você continua jogando lixo no motor. Porque o azul de metileno funciona, para ele funcionar de verdade, você tem que fazer o simples e básico. O que é? Alimentação limpa, hidratação, movimento, exercício físico. E, acima de tudo, o sol. Ele é um potencializador da saúde, não um substituto da vida. Se você quer usar ferramenta, primeiro limpe a casa, o seu templo. Não espere que o azul apague o incêndio que você continua alimentando com maus hábitos. O CA não resiste a um corpo oxigenado e alcalino. E o azul de metileno é apenas um dos soldados nessa batalha, não o exército inteiro. E para encerrar esse azul do azul de metileno, existe um bônus que o sistema odeia que você saiba. Além dele ser um combustível para suas mitocôndrias, ele atua diretamente na sua glândula pineal. Ele limpa o estresse oxidativo e melhora o fluxo de elétrons. Ele ajuda a descalcificar essa antena. Aliás, ele não descalcifica. Vamos conversar aqui direitinho? Eu estou falando de descalcificar porque muitos aí falam, calcificou a glândula pineal. Não. Como diz o maior especialista em glândula pineal do planeta, Dr. Sérgio Filippo, ele diz que não calcifica a glândula pineal. O que acontece é que deixa ela embaçada, como se ela estivesse cega, certo? E é por isso que muitos relatam, quando faz o uso do azul de metileno, sonhos lúcidos e uma intuição mais aguçada. É a biologia servindo ao espírito. Mas, atenção aqui. Conhecimento sem responsabilidade é perigoso demais. O azul de metileno não é para todo mundo. Existem 2 regras de ouro que você precisa saber. Primeiro ponto de atenção, deficiência do G6PD, que são pessoas que têm condição genética específica, não podem chegar perto do azul, pois ele pode causar uma reação grave no sangue. E quando eu falo do G6PD, eu estou falando de uma condição genética onde o sangue não tem um escudo de proteção. Se você tem um histórico de anemias graves por causas genéticas ou se toma antidepressivo e outros remédios controlados, o azul de metileno não é para você. Segundo ponto de atenção, inibidores de serotonina, antidepressivos. Se você faz uso desses medicamentos, o azul é proibido. Por quê? A combinação pode causar uma tempestade perigosa no seu sistema nervoso. Soberania também é saber respeitar os limites do seu tempo biológico. Na dúvida, o avatar soberano sempre busca uma orientação profissional para validar o seu terreno. E se você quiser um atendimento personalizado, pode me chamar aqui no TikTok no privado ou lá no Instagram, @nainorasantos. E o mais importante, a qualidade desse azul de metileno também importa. Não comprem qualquer azul por aí. Ele precisa ser do grau USP e estar livre de metais pesados. Se você quer limpar o seu corpo, não pode introduzir mais lixo nele. O azul de metileno é uma gota de luz, mas lembre-se, ele é o seu potencializador, não é o seu salvador. Use com sabedoria, tome o sol e sinta a voltagem do seu avatar subir. Ele não é um milagre, não é a varinha mágica.
E agora eu quero responder aqui a pergunta de um seguidor. Ele questionou se os baixos níveis de texto nos meninos se tinha relação com as picadias. Então, vamos falar agora com os homens da nossa comunidade, mas serve para as meninas também. Porque as meninas também têm um nível de testosterona normal e aceitável, não é mesmo? Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Depois eu vou pro chat respondendo as perguntinhas. Bom, vamos lá. Vocês têm sentido, por exemplo, um cansaço que não passa? Falta de libido? Ou uma perda daquela vontade de conquistar coisas? Muitos me perguntam se isso tem a ver com a purpurina dos últimos anos. Olha, a inflamação daquela época pode ter ajudado, sim, mas o buraco é mais embaixo. Uhum. O sistema está atacando o seu eixo HPA. E o que é isso? É a linha de comunicação entre o seu cérebro e as suas glândulas. Quando você vive estressado constantemente, preocupado com as notícias e com o caos do tabuleiro global, o seu corpo entra em modo sobrevivência. E sabe do que mais? Você não percebe. O seu corpo começa a produzir cortisol sem parar. E aqui está o segredo. O cortisol e a testosterona são feitos da mesma matéria-prima. Se o seu corpo gasta tudo fabricado, o hormônio do estresse, por exemplo, consome tudo, né? E sobra o quê para a sua masculinidade? Nada. O cortisol é o maior ladrão de texto que existe. Talvez você esteja passando por alguma situação do tipo, tá meio cabisbaixo. As meninas também às vezes ficam sem interesse. Já tentou de tudo, os meninos, né? Deixou a barba crescer, tipo lenhador, ficou forte, viril, mas tá difícil, né, guerreiro? Mas olha, tá tudo bem. E eu estou aqui para iluminar com a lanterna para você. O sistema quer o homem estressado e ansioso. Enquanto um homem com o eixo HPA desregulado é um homem sem força de vontade, fácil de ser controlado e sem energia para lutar pela sua soberania. E não é apenas uma fase. É o seu sistema nervoso sendo hackeado para ser desligado. A sua principal fonte de força, de poder vital. Mas calma, porque entender que o estresse é uma arma biológica é o primeiro passo para você retomar o seu trono hormonal. E agora o assunto fica indigesto, né? O sistema não ataca apenas o seu sistema nervoso. Ele cercou também o ambiente com substâncias que fingem ser hormônios femininos no seu corpo. E é o que a ciência chama de disruptores endócrinos. Isso que eu vou falar agora serve tanto para os meninos quanto para as meninas. Sabe aquela garrafinha de plástico que esquenta no sol? Ou pote de marmita que você coloca no micro-ondas? Eles soltam substâncias como o bisfenol A, o BPA e os fitotalatos. Essas químicas entram no sangue e encaixam nos receptores, onde deveria estar sua testosterona. É como se alguém trocasse a chave da sua porta, a fechadura está lá, mas a porta não abre mais. E não para por aí não. O sistema empurra soja em tudo, no óleo de cozinha, nos ultraprocessados. E aqui eu poderia citar assim uma lista enorme, mas vou deixar um exemplo bem disfarçadinho. Na lata de atum tem soja misturado com cenoura. A soja é riquíssima em fitoestrógenos. E o resultado? O homem moderno está vivendo num mar de estrogênio, o que gera acúmulo de gordura abdominal, ginecomastia e aquela moleza mental. E nas mulheres, as curvas ficam mais acentuadas, acumulando gordura abdominal, culote, pernas e braços. Percebe o desenho? Uma alimentação cheia de aditivos e venenos, combinado com o uso excessivo de plástico, está redesenhando a biologia masculina e também a feminina. Estão tentando transformar o homem em ser passivo e quimicamente alterado. E o avatar soberano precisa entender que ele come e onde ele armazena sua comida é uma declaração de guerra ou de paz com seus próprios hormônios. Se você quer retomar a sua força, o primeiro passo é limpar o terreno biológico e gerenciar o estresse. E aqui eu não poderia de trazer um item muito legal, que muitos gostam, tanto as meninas quanto os meninos. Ah, ela é a estrela do final de semana. Sim, do churrasco com os amigos. É a princesa loira depois daquele bate-bola.
E de quem eu estou falando? Da cervejinha gelada. Ah, era danada. Ordinária. Sabiam que a cerveja é um dos maiores inimigos da sua testosterona? O lúpulos, que dá aquele sabor que vocês gostam, é um dos fito-hormônios mais estrogênicos que existe na natureza. Beber cerveja com frequência é como dar um comando para o seu corpo. Pode aumentar os níveis de estrogênios aí. Desce. Além disso, o álcool é tóxico para suas células que fabricam a testosterona e deixam seu fígado lento. E o fígado lento não limpa o excesso de hormônio feminino. E o resultado você já conhece. Perda de massa muscular, aumento das mamas, a famosa ginecomastia e aquele desânimo que nenhuma gelada consegue curar. O avatar soberano troca o prazer imediato da cerveja pela potência eterna da sua biologia. Quer testosterona de verdade? Comece com mais cuidado para o que você coloca no copo. E olhem ao redor. O sistema criou gaiola perfeita para as pessoas. Elas passam o dia trancado dentro do escritório sobre luzes brancas artificiais, sentada por horas e com os olhos colados na tela azul na luz azul das telas. Esse estilo de vida sedentário não é apenas ruim para o coração, não. Ele é um interruptor que desliga a sua produção de testosterona. O primeiro pilar dessa prisão é a falta de sol. Ai, sol. Eu vivo falando dele, né? A vitamina D não é apenas uma vitamina, ela é um pré-hormônio essencial para a fabricação de testosterona. Sem o sol batendo na pele, a sua fábrica hormonal simplesmente não tem matéria-prima para operar. E o segundo pilar é a falta de sono de qualidade. Entre 2 horas e 6 da manhã, no sono profundo, é o que seu corpo produz o pico de testosterona do dia. E se você troca o seu descanso pelo scroll do seu celular, você está jogando a sua masculinidade no lixo todos os dias. E o sedentarismo, quando você não desafia o seu corpo com exercício de força, olha o exercício aí que eu sempre falo, o seu cérebro entende que você não precisa de testosterona e você começa a poupar energia. O ser humano foi feito para o movimento, para o sol e para o descanso restaurador. A gaiola tira tudo isso de você e te entrega em troca o cansaço crônico e a falta de propósito. O avatar soberano entende que sair da zona de conforto não é estética. Preste atenção nisso daqui. É uma necessidade biológica para manter a sua luz acesa e os seus hormônios no topo. E isso eu estou falando para os meninos e para as meninas. Nós precisamos de movimento. Eu já expliquei aqui várias vezes por quê do exercício, por quê de uma alimentação limpa, por quê do sol, né? Continuando. Agora que nós vimos o cerco, vamos falar da reconquista. A boa notícia é que o seu corpo é uma máquina divina de adaptação. Se você mudar os estímulos hoje, a sua biologia começa a responder amanhã. E para retomar o seu trono hormonal, você precisa de estratégia de guerra contra a moleza e o caos sistêmico. O primeiro passo é a limpeza do terreno, sim. Troque o plástico pelo vidro, o ultraprocessado pelo alimento vivo e o sedentarismo pelo treino de força, pela caminhada, pela corrida. Vá dentro do seu limite. Procure um profissional de educação física para te orientar. Uma academia. Se você nunca fez nada, quando você levanta peso, você sinaliza para o seu DNA que você é um sobrevivente. E ele responde, te entregando mais testosterona. O segundo passo é o sol e o sono, sim. 15 minutos de sol sem protetor solar. E um quarto totalmente escuro à noite. São mais potentes que qualquer suplemento caro de farmácia. Antes de você sair tomando melatonina e vitamina D, faça o simples e básico bem feito. Porque senão, se você apelar primeiro para o suplemento, você vai ter um xixi caro. E aqui entra o segredo da soberania, o gerenciamento do estresse também. Aprenda a desligar o ruído do mundo. O azul de metileno que conversamos, o magnésio e uma respiração consciente são ferramentas para baixar o seu cortisol e permitir que a sua testosterona volte a circular. E se você quiser adquirir o seu kit, imunidade blindada e outros produtos que eu tive o cuidado de selecionar, que eu mesma uso, o link está aqui na bio do canal. É o segundo botão, clique e você cai direto lá na página. Beleza? Não aceite o destino de serem apagados e sem vigor. A sua força é a base da soberania e a proteção da família. Lembre-se, o conhecimento se torna quando o poder vira ação. Legal? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Bom, agora que eu vou retomar o que a gente ainda não viu na última quinta-feira. Então, agora que eu cheguei na metade, falta muita coisa aí.
Se não der tempo da gente abordar hoje, eu vou ter que terminar na quinta-feira. Então vamos retomar o assunto da engenharia do caos. Agora o jogo sobe de nível, né? Nós saímos da biologia e entramos na sala de guerra dos engenheiros sociais. Vocês já ouviram falar do Klaus Schwab, né? E do Fórum Econômico Mundial, né? Vou falar só uma vez. Eles foram muito claros. A crise que vivemos foi o que eles chamaram de uma oportunidade única. Enquanto o mundo estava em pânico, eles estavam acelerando o que chama de o grande reset. O objetivo? Acelerar a quarta revolução industrial. Mas não se engane, não é sobre tecnologia para te proteger, para te ajudar. É sobre tecnologia para te gerir. Eles querem fundir a sua identidade física, digital e biológica em um único sistema de controle. E para que esse sistema funcione, eles precisam derrubar os pilares do mundo antigo. O primeiro pilar, a identidade digital. Imagine que para acessar a internet, comprar comida ou viajar, você precisa de um QR Code que monitore não apenas a sua saúde, mas o seu comportamento e seu crédito social, exatamente. Ou seja, se você não for um bom cidadão, segundo as regras deles, o seu acesso ao mundo é cortado com um clique. Segundo pilar, a cidade de 15 minutos. Eles vendem como sustentabilidade, mas o plano é criar cercadinhos digitais, onde você só pode circular em um raio restrito, monitorado por câmeras de reconhecimento facial e sensores. E nós já estamos vendo isso daí nas cidades. É só você observar nos noticiários que certos eventos que andam tendo por aí, que tem câmera, se um sujeito entra nesse local e ele está sendo procurado pela justiça, ele é detectado o reconhecimento facial dele e aciona a polícia na hora, a polícia vai lá e já prende ele. Não precisa de mais nada. Então, nós já estamos vendo isso já implantado, para quem duvidava que isso ia acontecer. Só que o cerco vai aumentar e vai restringir, apertar o nosso gargalo cada vez mais. É o fim da liberdade de movimento sob desculpa de salvar o planeta. O terceiro pilar, o mais audacioso, o fim da propriedade privada. Sim. Vocês conhecem o slogan? Você não terá nada e será feliz. Olha que bonitinho, fofo. Eles querem transformar tudo em serviço, da sua casa ao seu transporte. No mundo do grande reset, você não é dono de nada, nem do seu próprio corpo. Você é um locatário da sua existência dependente de uma assinatura do sistema. Eles usaram a crise para testar a nossa obediência e agora querem instalar a estrutura definitiva. Mas o avatar soberano enxerga a armadilha. A nossa felicidade não vem de posse permitida pelo sistema. Vem da nossa autonomia e da nossa conexão com o que é real. Eles querem um mundo de escravos digitais. Nós estamos construindo um mundo de seres livres e despertos. Exatamente. E aí, eu quero comentar aqui, rapidamente, sobre a cortina de fumaças. Vamos falar agora do sumiço das mentes e a cortina de fumaça no céu. Enquanto a massa se distrai com as crises fabricadas no chão, o verdadeiro tabuleiro está sendo movido no silêncio nas alturas. Sim, vocês notaram o que tem acontecido nos últimos meses nos Estados Unidos, né? Um padrão perturbador de desaparecimento de 13 cientistas de elite, de áreas nucleares e aeroespaciais. Não são estagiários, não. São mentes que detêm segredos sobre a energia, propulsão e o que realmente existe além da nossa atmosfera. Por que essas pessoas sumiram agora? Será que eles sabem demais sobre a próxima fase do grande reset? Ou, preste atenção nisso daqui, foram recrutadas para projetos que a humanidade ainda não pode conhecer. Porque isso tem nome. Black Budget, Brain Drain. É quando esses cientistas são absorvidos por orçamentos negros não declarados e somem da sociedade para trabalhar em instalações subterrâneas, que tem nome também, dumps. Eles não morrem, eles apenas deixam de existir para o mundo civil. E aí, o silêncio da mídia sobre esses desaparecimentos é o grito mais alto de que algo está sendo preparado nos bastidores. E falando em preparação, eu já comentei sobre o portal Perseu. É um portal que surge sob o pretexto de transparência, prometendo a desclassificação definitiva de arquivos sobre OVNIs e UAPs. Será que o sistema, que sempre mentiu e ridicularizou esse assunto, decidiu agora tornar o mestre das revelações?
Será que estamos diante de uma revelação genuína ou de um disfarce ou distração monumental? Hã? Eles estão usando o fenômeno UAP para justificar novas leis de segurança global, novos gastos militares e talvez a criação de uma ameaça externa que force a união das nações sobre um único GO. É a cartada final da cadernetinha de anotação 2030. Se o vírus não for suficiente, a purpurina, né? Suficiente para a rendição total, talvez algo venha do céu. Fiquem ligados no site Persil. Exatamente. Enquanto eles jogam luzes no céu para que você não olhe para as questões que estão fazendo aqui na Terra. O avatar soberano mantém o olho no tabuleiro e a alma conectada à fonte. E agora eu quero comentar uma outra coisinha. Eu vou falar para você sobre a psicosfera e o efeito nocebo. Isso aqui é importante. É quando o pânico se torna patologia. Eu quero que você entenda muito bem isso daqui. A sua biologia não é separada da sua mente. O evento de 2020, nós não vivemos apenas uma crise sanitária, não. Nós vivemos um bombardeio de engenharia biopsíquica. É o que chamamos de efeito nocebo. Se o efeito placebo cura pelo acreditar, o nocebo adoece e mata através de sugestões negativas. Sim, o sistema usou um bombardeio visual implacável. Lembra daqueles contadores de morte na tela de TV 24 horas por dia? Das imagens das valas comuns e o silêncio fúnebre das cidades? Aquilo não era informação, era uma indução ao pânico. Quando você vive sob o medo constante, o seu cérebro envia um comando de luta ou fuga, inundando o seu corpo com cortisol e adrenalina. E o resultado? O sistema, preste atenção nisso daqui. O sistema imunológico é paralisado, ou melhor, desligado. E você não percebe. Eles te deixaram vulneráveis através do olhar. Mas o buraco é mais embaixo. Nós vivemos em uma psicosfera, um campo de informação coletivo. E aqui entra a teoria do centésimo macaco. Quando uma massa crítica de pessoas, preste atenção nisso daqui. Não sou eu que estou falando. Quando uma massa crítica de pessoas compartilha o mesmo medo, a mesma crença de doença, cria-se um campo mórfico que influencia até quem não está vendo TV. É por isso que muitas pessoas adoeceram mesmo sem ter contato com a purpurina de 2020. Elas foram infectadas pela frequência do medo, que pairava no ar. O medo coletivo cria uma ressonância que altera o seu campo bioplasmático. Se você vibra no medo, você se torna uma antena receptora para a patologia. É o que eu chamo de morrer de pânico. E o sistema sabe que um avatar que não tem medo é impossível de ser controlado e difícil de ser adoecido. Por isso, em 2026, a sua maior medicina, preste atenção, é a sua frequência. Ocupar a sua mente com a vida, com o sol, com a soberania, é o que quebra o efeito nocebo. Quando você se desliga da rede do pânico, você sai do campo de informação deles e volta para a sua biologia original. Aquela que regenera e se cura. O medo é o vírus. A consciência é a vacina definitiva. O avatar soberano não adoece com a massa, porque ele não ressoa com a frequência do sistema. E para vocês entenderem, o que eu criei aqui uma tabela. De um lado, os humanos do sistema. Nós temos os humanos do sistema. Este ser vive em estado constante de catabolismo. O catabolismo é a biologia da destruição. Sob o comando do medo, o corpo consome seus próprios tecidos. Olha isso. Sob o comando do medo, seu corpo consome os próprios tecidos, inflama as células e oxida os órgãos. É um humano que funciona no modo bateria de emergência, sempre em alerta ácido, sempre inflamado. E do outro lado, nós temos o avatar soberano. Este ser habita o estado de anabolismo. O anabolismo é a biologia da regeneração, da construção e da cura.
Quando você vibra na frequência da soberania, o seu corpo entra em harmonia, o pH se equilibra e as suas células recebem um sinal de que é seguro prosperar. O avatar não espera pela saúde, ele antecipa, prevenção, cultiva através da frequência. Mas como fazer essa transição? Não é apenas pelo pensamento positivo, é a nutrição de alta voltagem. O sistema quer que você fique trancado no escuro, parado, porque ele sabe que o sol, o oxigênio e o movimento são nutrientes sutis que atualizam a sua biologia. De novo, o sol não é apenas vitamina D, ele é um código de fótons que informa as suas células sobre o ritmo da vida. O oxigênio não é apenas ar, é o combustível que queima as toxinas do medo. E o movimento é o que faz as suas linfas circular, limpando o lixo do sistema. Você quer uma atualização moderna para o seu hardware biológico em 2026? Então pare de pedir permissão ao sistema para ser saudável. A sua atualização não roda bem sem luz, sem ar puro, sem movimento. O humano do sistema é estático e dependente. O avatar soberano é dinâmico e autossustentável. Escolha qual lado da tabela você vai habitar hoje. Sim. Exatamente, eu não terminei. Falta um pedacinho ainda. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Compartilhando essa live. Bora! Se você não me segue aqui, já me segue. Construindo o novo humano. Bom, então para fechar esse raciocínio, eu quero te dizer o seguinte. Isso é o início real da sua jornada que começa agora. E só mais uma coisinha. De repente, você esteja pensando assim, não tô nem aí. Se acontecer alguma coisa, é bom que eu vou de arrasta para cima. Mas eu tenho uma notícia para te dar, que não é boa. Você estará negligenciando com a sua programação, com o seu avatar aqui. E se você partir antes do planejado, você vai ter que voltar aqui novamente. Sim, continuando. Só mais um detalhezinho. Aí você chega lá do outro lado, os senhores do karma que vocês têm pânico, pavor deles, vai chegar, eu gosto de chamar eles de alfandegários, que eles chegam com a pranchetinha, né, fazendo um checklist. Vem cá. Você chegou aqui agora, né? Deixa eu ver se você fez toda a tarefinha. Isso aqui você fez, isso. Ai, meu Deus, você foi negligente aqui. Volta. Com aquela pessoa que você odeia. Então, continuando. É assim que funciona, viu? Se você quer sair daqui do hospício, tem que fazer tudo direitinho. Continuando. Tudo que discutimos aqui, os contratos líquidos, o pânico, a cardernetinha, tudo isso faz parte de um teatro que só tem poder sobre quem aceita o papel de refém. O avatar soberano não luta contra o caos. Ele simplesmente vibra acima dele. Quando você assume o comando da sua biologia e eleva sua frequência, algo mágico acontece. Sim, você começa a ver o caos passar diante dos seus olhos. E ele não te toca. É como se você estivesse em outra dimensão, protegido por um escudo de consciência que o sistema não consegue penetrar. Você já parou para pensar por que tantas pessoas, mesmo no olho do furacão, nunca pegaram a purpurina? Não foi apenas sorte biológica. Foi a imunidade e frequência. A doença precisa de ressonância para se instalar. Se você não vibra no medo, se você não ressoa com a narrativa deles, você se torna ilegível para o código do sistema. Você está aqui, mas não é mais daqui. Preste atenção, o seu corpo se torna um território sagrado onde as leis do cartel não te alcançam. As leis do cartel que eu estou te falando é das picadinhas. Você se torna um observador que vê a tempestade, mas sabe que o seu céu interno está sempre limpo. Por isso, o convite para você hoje é desligue as telas e ligue a sua alma. Pare de alimentar os algoritmos do medo e comece a alimentar as suas células da sua liberdade. Recupere a sua soberania jurídica, biológica e espiritual. O tempo de pedir permissão acabou. O tempo de ser o juiz da sua própria vida chegou. Gratidão! O despertar do avatar não é um evento do futuro, não. É uma decisão aqui e agora. Sim. Exatamente. E antes de eu abrir para o chat, as perguntas para o chat, eu tenho aqui uma mensagem. Curta e direta. No coração
de vocês. Em novembro de 2025, eu lancei aqui o meu manifesto e fiz uma convocação. Alguns ouviram, mas poucos realmente se escolheram. Porque se você não entendeu, eu te digo agora. Os eleitos que tantos dizem por aí, são simplesmente aqueles que se escolhem para fazer a travessia pela porta estreita. Mas essa travessia não é um passeio, é um trabalho sério, um trabalho duro de purificação. E tudo começa aqui, no seu templo, limpando o seu terreno biológico e blindando a sua imunidade para o que vier pela frente. Esteja pronto. Porque agora eu vou te contar o segredo, que talvez você não saiba. A sua frequência, somada à de tantos outros que também se escolheram, funciona como uma antena coletiva. Uma antena forte o bastante para elevar o gradiente frequencial de toda a Terra. É por isso que eu sempre digo em todas as lives, escolha-se, e eu preciso de você. E eu sei que você sente quando eu falo isso, não é? Não sente? Sabe por quê? Isso ressoa no seu peito, porque você sabe que eu estou falando exatamente com você. E se você sente que tem uma missão nessa existência, talvez essa seja a sua principal, uma delas. Tornar este gradiente tão potente, mas tão potente, que cause um efeito dominó de despertar. E talvez nós consigamos empurrar a malha dessa Matrix até que ela ceda, fazendo com que um choque de realidade acorde aqueles que ainda dormem. A sua saída é a sua resistência. A sua luz é a nossa arma. Escolha-se hoje, para que amanhã possamos ser farol no meio desse caos. E eu não vejo a persona que você diz ser quem é. Eu vejo a sua alma. Escolha-se. Beleza? Gratidão. Vamos para o chat agora? Deixa essa perguntinha, deixa eu ver. Olha, consegui terminar em ponto. Mas nós não terminamos, fique aí, deixa essa perguntinha aqui para mim, deixa seu coraçãozinho, compartilha esta live. Gratidão, Débora Evelyn. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Verônica, cerveja maldita. Cris, bora com filtro de barro. Gratidão, Luciano. Cris, bote os pés na terra, sem aterramento. Vai revoltar. Minha cerveja, eu não abro mão. Tudo bem. Cristine, Nai do céu, eu preciso de uma consulta. Depois me chama lá, Cristine. Me chama lá depois, minha querida. Tomar sol sem protetor solar, exatamente. Cocalaste, ninguém lá da casa pegou. E meu pai saía todos os dias. Então ele estava com a frequência alta, Cocalaste. É isso aí, frequência lá no teto. Legal. Eu mando a minha esposa ir embora, mas não para comigo. Tudo bem. Vai revoltar. Continua com a cervejinha. Indauro, eu não posso tomar azul de metileno, tomo antidepressivo. Verdade, então não pode. Tem outras estratégias aí. Fabiana, fala sobre a mudança no nosso DNA. Nossa, tem muita coisa, Fabiana, para falar. E aqui, uma das coisas é a picadinha, que andou mudando algumas coisas aí, né? Tem muita coisa para ser falado. A mente buga, mas persiste. Josiane, minha querida, é isso aí, persiste, viu? Gostei de te ver aqui. É isso aí. A Cris Moreno, alimentação, descascar mais e abrir menos. Isso. Legal. Pai revoltado. Verônica, quem tem talassemia pode tomar o azul? Verônica, você quis dizer, se você toma, né? Talassemia. O que você tem talassemia, é isso? Me fala aqui direitinho. Meus gatos também têm filtro de barro. Isso, dá filtro de barro para os gatinhos. O que mais tem no Rio de Janeiro é sol, verdade? Então vamos tomar. O sol tem que tomar sem protetor solar. Então, Verônica, não. Se tiver uma condição genética, não pode tomar azul de metileno. Viu, minha querida? Fê, eu tomo vitamina D 10.000 I. Beleza, toma sol também, né?
que a vitamina D é ativada na pele, porque às vezes você está suplementando com vitamina D e os níveis não estão regularizando, né? E a vitamina D, para uma pessoa normal, que não tem nada, é em torno de 60 a 70. Se a pessoa tem doença autoimune ou outras doenças, tem que estar em torno de 100. Quem toma ansiolítico não pode tomar azometileno. Eu não sei quem que perguntou aí. Meu pai olhava as pessoas dentro do carro com máscara e falava que medo de morrer. Pois é. Verdade. Pois é, dentro do carro de máscara. Tem sentido? As pessoas não perguntam isso? Meu pai do céu. A pessoa está sozinha dentro do carro usando máscara. Oxe, não vejo sentido. Cristine, como é feita a água que você falou na live passada? A água dos milagres. Vai colocar 1 grama de magnésio. Pode colocar 3 gramas de sal marinho. E pode colocar 5 gramas de bicarbonato na água, pode fazer para 1 litro de água. Toma durante o dia, mas tem que tomar água suficiente, né? Tem que tomar água suficiente. Tem que hidratar o suficiente para o corpo, né? 0,40 ml de água vezes o seu peso. Essa é a quantidade normal de água que o seu corpo precisa. E não é para o corpo, para você sentir sede, não é para você sentir sede. Você tem que beber esse tanto de água o dia todo. Não espera o corpo sentir sede. Viu, pessoal? Viu, Cristina? É a água dos milagres que chama. Fabiana, o ser humano deixou a IA fazer tudo porque ele irá pagar o preço por ser preguiçoso. Verdade. Tem que mexer. Lulu, eu estou com sono aqui, é muito tarde, 1h42, mas depois não posso assistir. Ô, Lulu. Fih, não faço reforço muscular, mas me sinto cansada e fraca. Tem que fazer. Legal. Sim, academia, calistenia. Vi os pássaros desaparecerem, senti cheiro de veneno no ar. Vixe, Maria. Jogar inseticida no ar onde você tá, Fabiana. Será que foi os aviãozinhos que soltaram aquela fumacinha? Josiane, mas se o psicológico estiver abalado demais, é muito difícil, principalmente sendo cozinha. O quê? Cozinha? Sozinha? Vai fazer exercício físico, Josi. Você falou que gosta de fazer Muay Thai. Vai fazer um treino numa academia, vai correr, né? Vai movimentar o corpo. Como é o cálculo da água? 0,40 ml vezes o seu peso. Poção. Que pergunta, Poção. Onde você comprou essa caneca? Ah, olha minha caneca que linda. Em breve teremos novidades. Fabiana perguntando. Em breve teremos novidades. Poção exato. Cidades resilientes. Moro em área rural. Na época da PAN, pessoas faziam caminhada aqui com máscara. Mas um campo aberto de máscara, não dá para entender. Se você for conversar com outras pessoas, ok, tudo bem, mas um campo aberto, eu não vejo sentido. Lulu, quando for o grande reset, é melhor não estar mais aqui. Então, Lulu, esse reset que eles falam não tem um evento pontual, não. Pode ser que aconteça algo mirabolante, mas geralmente é uma janela para as coisas irem mudando. Viu? Não muda assim de uma hora para outra, não. Igual estão tentando implementar a cadernetinha de anotação 2030, entenderam, né? Sim, sim, sim. Já tem tudo planejado. Muitos desaparecerão, verdade. É o plano, redução. Sim, os aviões de madrugada quando os aeroportos estão fechados. Pois é. Se for aqueles aviãozinhos que soltam fumaça, pode ser esse cheiro que você sentiu no ar. Fê, eu trouxe numa live aqui, muitos cientistas, sumiu 12 nos Estados Unidos, mais uma pancada lá na China. Qual o último ingrediente da água? É o magnésio, 1 grama, 3 gramas de sal marinho e pode colocar 5 gramas de bicarbonato. Pode fazer para 1 litro, mas aí você bebe a quantidade de água a mais que o seu corpo precisa.
Fabi, água de Porto Alegre com bactéria perigosa. Vixe Maria, então tem que usar um filtro bom aí, né? Carla, mas e aí, a gente fica na mão desse povo? Então, a gente não fica muito, né? Algumas coisas não tem como a gente fugir. Ah, gratidão, poção, gratidão, beijo. Não tenho TV, verdade, informação. Eu deixei de ver TV. E o que você teria a dizer sobre a dieta carnívora? Você gosta, Edson, da dieta carnívora? Porque eu vou ser sincera. Se você for um observador mesmo, você vai perceber que quando você come certas carnes, tem gosto de remédio, né? Então, aí fica a seu critério, né? Quem que tá falando? Poção, falando que não fica doente há 3 anos. Isso aí. Minha mãe tinha comorbidade e não pegou porque não teve medo. É isso aí, a Glória falando. A mãe dela tinha comorbidade, não pegou. E aí a Glória pegou com medo de passar para a mãe. Pois é. Legal. Clay, nas experiências, nossa relação com o dinheiro também é escolha em relação em família individual? Sim, você às vezes você tem que passar por certas experiências, mas você tem como, porque o lance aqui é esse. O joguinho é você saber como passar dessa situação. A gente é lançado aqui para viver certos desafios. E como que você sai disso? Sabe, Clay? Esse é o jogo. Gratidão, Fabi. Josiane falando. Gratidão, Fabi. Senhores do Karma, chega na voadora. Pois é. Sim. Fabiana falando, não peguei. Tem carnes hoje que parecem papelão cozido, um cheiro, gosto de textura. Quem tá falando? Andrews. Tem carnes hoje que parecem papelão cozido. Verdade. Ainda mais, ó, vou falar aqui de novo. Não comam embutidos, por favor. Aquilo é esgoto. Mortadela, linguiça, salsicha, nuggets, hambúrguer. Tudo isso é lixo. É a pior das porcaria. O que mais? Tem mais coisa. Bolacha, o biscoito, dependendo da sua região, que tem aquele recheio. O que mais? Miojo, aquilo não é comida não, gente. Pelo amor de Deus. Luciano falando que vê as pessoas como se estivesse no filme. Verônica não pegou. Fabiano, quero uma live que fale sobre o sangue ó. Vamos fazer. Vamos fazer, Fabi. Sim, muito. E o sangue, ó, dizem que é mais resistente ao bichinho. Será verdade? Não, Maria Madalena. Um beijo, minha querida. Não. E o que manda é a frequência. Frequência, a sua imunidade blindada. Não tem nenhum sangue privilegiado, não. Porque começa a levantar tanta pauta, eles falam assim que esse sangue ó é um sangue que tem o DNA das estrelas mais forte, né? Eumar. Fê, acredita que sonhos podem revelar coisas? Claro, podem sim. E aí já não é bem sonhos, né? São premonições. Pode sim, eu tenho algumas. Lulu, por isso, ainda aqui 2 horas da manhã. Gratidão, Lulu. Legal. Qual poção? Qual chat? Uai, nós estamos aqui. Como assim? Não entendi. Olha, se alguém quiser entrar no nosso grupo do Tech Termina com Gram, o link está aqui na bio do canal. É o primeiro botão, você cai direto lá no grupo. Tem que pagar? Não. É só respeitar as normas do grupo e dos coleguinhas. Eu estou meditando, eu estava dormindo e vi um homem. O que está falando aqui mais? Um homem apareceu várias vezes. Será que é seu mentor, Cristine? Pode ser. E ele estava de que jeito? Estava sereno, só te observando. Certo. Você acredita nos Anunnakis? Dizem por aí que eles existiram, né, Andros? Tem registro em vários livros, né?
no livro de Enoque, e por aí vai. Então, sim, né? Estiveram por aqui, fizeram uma bagunça. É verdade, tá, já falei. Lulu, o meu é O positivo. Sim, mas ó, esses sangues aí não tem muita questão de de resistir mais ou menos, não. Fica te observando, Cristine. Pode ser o seu mentor, né? Se você quiser, você pode perguntar o que você quiser para ele. Se ele puder te responder, ele vai te responder. Legal. Poção, preste atenção. Você deve ser novo aqui. Eu não sou presa a nenhuma caixinha, não. Nenhuma. Viu, meu querido? Nenhuma. Tá? E todos que estão aqui, provavelmente, não devem se prender a nenhuma caixinha. Porque quando você está preso a uma caixinha, você é ditado pelas normas e regras daquela caixinha. E um bom dissidente, ele é livre, desperto, questionador. Ele transita por vários dogmas, várias religiões, estuda tudo, transita, né? Não tenho preferida, não. Todas têm a sua utilidade. Comer fita água, tá? Falei. Tomar sol. Uma hora e manhã, estou aqui assistindo. Um beijo, Pretinho. Minha querida, você está sempre aqui nas lives. Gratidão. Fih, toma o sol meio-dia até 1 hora, intervalo do almoço. Maravilhoso, Fih. Sem protetor solar, né? Para quem não sabe, o protetor solar que a gente compra aí nas prateleiras do supermercado e farmácia são bombas químicas. O seu fígado absorve toda a porcaria. Eu creio também, mas sobre o Javé, acha que é um falso Deus? Ai, demiurgo, cão do universo. Oxe, vamos lá? O Javé, ou demiurgo, cão do universo, não nos aprisiona aqui. Ele não é um ser, nem uma consciência. Ele é o arquiteto. Quando a gente fala que ele é o arquiteto, não significa que ele é um ser, uma consciência. Não. Entendeu? Não, ele não te aprisiona aqui. Nós nos afinizamos com esse sistema. Sim, a nossa parte consciente do outro lado do véu gosta de encarnar aqui. E muitas outras almas também. Tem fila para encarnar aqui. Por quê? Porque o sistema Terra, aqui a Terra, é um sistema único. A gente passa por aqui rápido demais e tem uma evolução mais rápida. É por isso que as almas gostam de encarnar aqui. E a nossa alma, nós como consciência, temos a necessidade de encarnar. Você não pode ficar do outro lado lá na rede para sempre. Viu? A sua alma, a parte consciente do outro lado, sente uma necessidade imensa de encarnar. E aí, como você não está pronto, ressonante com outros orbes, só resta aqui, você vai vir para cá, para esse hospício. Quer sair daqui do hospício? Faça o simples e básico bem feito. Legal. Gratidão, poção. Jairo, boa noite. Jairo, meu pai. Olha, você acha que eu tenho cara de Jairo? Hã? Olha, deixa eu ver aqui. IA não toma água. IA não faz piadinha improvisada ruim. Viu, Jairo? Eu sou gente como você. Aviões. A Débora Evelyn quer uma caneca. Vamos ter novidades. Poção mágica é menina. Artes. Não entendi. A Cristina estava respondendo. Legal, não entendi. Ah, tá, já ouviu. Dieta carnívora. Uma vez, em concentração, para um pedido de olhos fechados. Bicho, já passou rápido demais aqui, não vi. Desculpa aí, Clay, não vi. Acho que até 2030 muitas das coisas irão acontecer. Estão prometendo, né, Andros? Vamos ver o que vem pela frente. Já falei. Sim. Uma vez em concentração, para um pedido de olhos fechados, vi uma bola de luz branca. Legal. Seria o mentor? Pode ser. Pode ser, mas pode ser, Clay, a sua própria energia, sabia? Você materializando a sua própria energia.
Arroba Lu, matam as pessoas, mas depois nascem novamente. Roda de Sansara, doideira esse mundo. Pois é, mas aí por isso que eu falo, né, arroba Lu? Tem que fazer o simples básico aqui bem feito pra gente não cair na roda de Sansara. Porque os senhores do karma vai estar lá com a pranchetinha do outro lado, ó. Ei, vem cá, deixa eu ver. Ai, pode ser, com aquela pessoa que você odeia. É assim que funciona, arroba Lu. Vamos fazer o simples e básico bem feito, resolver as desavenças com todo mundo que a gente tem, né? Todo mundo. Desapegar. Sim. A poção druida não come carne. Ovo lacto-vegetariana. Isso, eu também. Arroba Lu. Café, ovo não tem mais nenhum sabor. Verdade. Maria Madalena. Nari, uma amiga falou que o bichinho não tem forma. Como assim o bichinho não tem forma? É mentira? Ela disse que sim, é o veneno. O quê? Que bichinho... Não, uma amiga falou que o bichinho não tem forma. Mentira. Ela disse que é o veneno que jogam. Você tá falando o bichinho qual? Ratatouille? Hein, Maria Madalena? Conta pra mim. Que eu falei do Ratatouille. Então, mas qual? O vírus qual? O Ebola, Ratatouille, tem tantos, né? O do de 2020. Qual? É o do Ratatouille? Fala aí pra mim. Hein? Conta pra mim. Quem conta pra mim aí? Que bichinho? Caixa de banana. Leuenoc é muito bom. Sim, verdade. Pode responder se o mel faz mal? Não, faz. O problema, o que que é? É o excesso, né, Lulu? Mas o mel é ótimo. Muito bom. Ainda mais, assim, se ele for de verdade, né, não for açúcar, é muito bom o mel. Porque já tem gente dizendo que o mel faz mal. O mel é da natureza. E por que essa necessidade enorme de reencarnar? Nós precisamos da nossa evolução, Zelito. Viu? A nossa alma sente falta. E a gente está sendo um processo de volta para casa. Só que esse volta para casa, para origem, né, para a fonte criadora, isso demora trilhões de anos. E aí até a gente passando, né, dando passinhos para cima, para cima, para cima, demora, a gente precisa evoluir, viu? A nossa alma, a nossa parte consciente do outro lado sente falta. Como fazer Como fazer aqui bem feito, por favor? Ah, para nunca mais voltar. Então, é o simples e básico que eu vivo fazendo, falando, né? Xi, o que que é? Perdoar as pessoas, resolva os BOs que você tem com todo mundo. Vive na paz. Você não é obrigada, será a ação. Você não é obrigada a conviver com as pessoas, aquela que te traiu, aquela que te fez mal, mas perdoa de coração, né? E que mais? Aí resolveu os problemas com todo mundo, não é obrigada a conviver com essas pessoas. Aí você vai cuidar do seu templo, uma alimentação limpa. Por quê? Muitas pessoas falam assim, ó, eu não consigo ver nada. Minha clarividência, eu não tenho, não sou clarividente. Minha glândula pineal deve estar calcificada. Não, é a sua alimentação que é um lixo. Come só porcaria. Não faz exercício, porque o nosso corpo precisa de movimento para alinhar os chakras, inclusive. Não toma sol, né? Tudo isso. Respiração, porque a gente não respira direito. É o simples e básico que eu vivo falando. É o simples e básico que eu vivo falando. Meditação, silenciar os pensamentos. Vai silenciar tudo? Não. Tá? Frank Marx. Tá, mas esses donos do mundo que fazem tanta maldade com os seres humanos. Pois é, Frank, mas aqui o sistema, a engrenagem é assim. Nós topamos vir para cá. Aqui, para encarnar aqui é só para os fortes, para os corajosos. A engrenagem funciona assim. E a gente tem que viver a nossa a experiência da melhor forma que a gente conseguir no meio do caos. Esse é o lance, entendeu? É a jogada de mestre. É você passar por aqui, saindo pisando no caminho em brasas e sair soberano do outro lado. Acredito nisso, na lei do retorno, sim. Sim, não tem aquele Deus sentado no trono queimando, querendo queimar você no mármore do inferno, não. Ele criou as criaturinhas, falou assim, vai meus filhos, jogou a gente no jardim do universo e falou, aproveitem. Só que eu vou jogar uma lei ali para poder vigiar vocês não saem fazendo muita besteira, né? Foi isso. Ele não fica castigando, não tem pecado, não. É a gente que tem que arcar com as próprias consequências. É isso, né? Sim. Uma vez, certo? Boa noite.
Legal. Então, poção. Então, faça o simples e básico bem feito, porque senão você vai cair lá do outro lado. E aí, os senhores do karma vai vir com a pranchetinha e falar assim, opa, vem cá. Viu? Tem tudo isso. Nós precisamos. Já pode falar dos presentinhos do tio Bill? O tio Bill é um, né? Dá vontade de... Mas o tio Bill tá querendo lançar umas partículas. Ah, assim, ó, aprontou várias, né? E tá aprontando ainda. Mas uma que o tio Bill quer aprontar é lançar umas partículas no ar para poder tampar o solar, falando assim, que é para nossa proteção. Oi? Alô? Como assim? O sol é natural, nós precisamos de sol. Nós precisamos do sol, nós somos seres fotossensíveis, né? Poção, é homem. Ah, então tá. Alan. Oi, Alan. Alan Druida. Serás astral. Como fazer o simples e básico? Falei. Ouvi falar que a doença do ratatouille não é transmissível de humano para humano. Então, dizem que é, né, Andros? Transmissível de humano para humano. Inclusive, esse ratatouille, a purpurina dele, está aqui no nosso quintal sem ter relação com o navio. Como é que ele veio parar aqui? Não é mesmo? Como será que ele veio parar aqui? Sim, esses que têm forma de bolinhas. Maria Madalena, os que têm bolinha, não é dos ratatouille, então. O bichinho da cove. Então, aí você falou que foi veneno que foi jogado no ar. Pode ser, né? Mas, o que eu trouxe aqui é um ponto, né? Sim, esses que têm forma de bolinhas, a maioria, vírus é forma de bolinha. O vírus é forma de bolinha. Pode ter sido mesmo jogado pelo ar, né? Mas aí o que vai mandar o que que é? É a nossa frequência e a imunidade blindada. Viu? Pode jogar o que for no ar, se você tiver com a imunidade blindada, com a frequência alta, não vai pegar, né? Josiane, eu fui enganada nessa encarnação. Isso. Maria Madalena. Ela disse que esse veneno que joga no ar, e não essas formas de bolinhas cabeludas. Adorei, bolinhas cabeludas. Pode ser que as bolas que é jogado no ar, pode ser. Mas o que vai mandar então é a nossa frequência e imunidade blindada, né? Posso usar adoçante no café? Pode. Prende o tio Bill, Jorge Soros e companhia, não é o suficiente. Não, eles adoram se meter onde não precisa. Legal. É o GO. Bichinhos do Covid já foi jogado como pó de fermento de madrugada enquanto tinha neblina. Pois é, pode ter feito, pode ter sido jogado sim, né? Mas o que vai mandar é a nossa imunidade blindada e a frequência lá no teto. Sim. Legal. Ó, vou deixar uns recadinhos aqui então. Na próxima quinta-feira temos live aqui de novo. Ainda vou trazer um conteúdo aqui bacana, tá? Então, se você não me segue aqui, Construindo Novo Mano, na outra plataforma, Instagram, Construindo Novo Mano, na minha privada, arroba Nainura Santos. Se você tá com a sua vida bagunçada aí, não sabe direção pro profissional, vida pessoal, me chama aqui no privado que eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar para te dar uma orientação, para saber, para ver o que é que está acontecendo na sua vida. Me chama no privado aqui no TikTok ou lá no Insta, arroba Nainura Santos. Maria Madalena, Nai, bicho, pulou rápido demais. As nossas lives são toda quinta e domingo às 20h30, exatamente isso. E na sexta-feira nós temos o Café com Soberania às 17 horas. E aquele protocolo para a limpeza do nosso corpo contra a Spike, eu vou abordar na quinta-feira, às 20h30 e na sexta-feira, porque é um protocolo muito extenso. E quem gosta de forró passa na alfândega? Claro que passa. É alegria, movimento, né, Maria Madalena? Tá tudo certo. Viu? Então, aquele protocolo comprido para poder fazer a limpeza do seu avatar, do seu terreno biológico contra a Spike, eu vou abordar metade na quinta-feira às 20h30 e metade na sexta-feira às 17 horas no Café com Soberania, porque ele é muito extenso. Tá? Eu preciso comentar e tirar dúvida.
Não dá para eu abordar tudo aqui hoje. Certo, meus amores? Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Fabi, moderadora, um beijo, minha querida. Débora Evelyn, moderadora, um beijo, minha querida. Gratidão a vocês. Gratidão a todos que estiveram aqui. Um beijo e até quinta que vem, às 20h30. E eu continuo aqui no canal com vocês todo santo dia. Beijo!